Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Outra tradução, mas o justo pela fé viverá. Louvado seja Deus. Pai, a tua palavra tira de mim todo eu, todo querer, toda vontade própria. Não sou merecedor de estar neste altar com esse microfone na mão. Não sou merecedor de pronunciar, pregoar a tua palavra. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade, abrindo entendimento, fazendo que cada um que aqui está receba essa palavra como uma semente saudável, semente abençoada, ela venha germinar, crescer e dar frutos. Em o nome de Jesus, fala conosco, assim te pedimos para a glória de Deus. Irmãos, Abacuque, ele viveu mais ou menos cerca de 600 anos antes de Cristo. Se fosse contar a partir do tempo que nós vivemos, seria 2.600 anos. A palavra Abacuque, o nome Abacuque quer dizer abraço. Tem aquele abraço de quem está matando saudade, tem aquele abraço de um pai com um filho, o abraço da esposa ou do marido com a esposa. Existem vários tipos de abraço. E esse abraço de Abacuque, eu em particular, eu tenho como aquele abraço de quem está lutando, de quem está se defendendo e quem precisa e está lutando para vencer. Então cada pregador ele vai ter a sua visão espiritual, a sua forma talvez de pensar. Mas segundo o meu pensamento, esse abraço de Abacuque é aquele que abraça forte, é aquele que abraça para poder vencer e não para ser derrotado. Amém? Se Abacuque vivesse nos dias de hoje, ele estaria vivendo os dias idênticos, porque no tempo de Abacuque a palavra de Deus era pregoada, mas o povo não dava ouvido. Os profetas traziam da parte de Deus a sua palavra, mas eles também não eram ouvidos. Havia muita corrupção, havia fome, havia desemprego e havia também os rumores de guerra, porque Judá e Israel estavam para ser invadida por nações inimigas. E Abacuque, ele vindo o sofrimento do povo, mas ao mesmo tempo também ele estava vendo a situação que a nação estava. O povo se esfriou na fé, ele já ouvia falar de Deus, sabia que era Deus, mas não queria um compromisso com Deus. E se você for ler dentro da Bíblia, toda vez que Israel, ou que o povo de Israel, mesmo sendo do reino do sul, do reino do norte, quando eles se afastavam de Deus, Deus permitia eles caírem na mão do inimigo, para que no sofrimento eles pudessem se voltar, se arrepender, se voltar a Deus novamente. Você está entendendo isso? Amém? Amém. E alguns estudiosos chegam a dizer que esse profeta, ele também era um levita, e
Mas esse povo é teu, não é assim? Esse povo te pertence. Como que uma nação idólatra, como uma nação inimiga vai se levantar para me ajudar? Como é que o Senhor vai permitir tal mal acontecer sobre esse povo? Ele queria dizer, mesmo sendo um povo rebelde, desobediente, mesmo não dando ouvido à tua palavra, é povo teu. E Deus declara aqui para ele, nesse versículo, o justo viverá pela fé. Mas ele também dá um decreto sobre a Babilônia, sobre o reinado da Babilônia. O que estava para acontecer lá na frente já estava decretado, mas Deus estava usando a nação inimiga para trazer juízo sobre o povo, para que eles caíssem em si e lembrassem de tudo aquilo que Deus falara lá atrás. Porque tudo que Deus fala, irmãos, acontece. Tudo que Deus fala, quando o homem fala ou inventa, não acontece. Mas se Deus fala, acontece, porque ele zela pela palavra dele. E Deus, o próprio Abacuque, escreve o seu próprio livro. E Abacuque está dizendo: o justo viverá pela fé. O que é o justo? Um dos atributos de Deus é a justiça. Justo é aquele que vive a justiça de Deus. E quando você vive a justiça de Deus, é quando você ouve Deus, quando você obedece Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você não abandona Deus por nada, aí você será chamado de justo. Mas se fizer o contrário, será chamado de ímpio. Então, naquele tempo, todos eles conheciam Deus, sabiam que era Deus, mas tinha um justo e tinha um ímpio. No mesmo tempo, nos dias de hoje, se você perguntar para qualquer um quem é Deus, cada um vai dizer sobre Deus da sua forma, mas a maioria crê em Deus. Mas não basta crer em Deus, não basta falar de Deus. O que Deus ele quer que nós vivemos Ele na sua essência. O que Ele quer que nós vivemos para Ele. E aqui o profeta está dizendo: olha, no meio dos ímpios, eu sei que o mal vai chegar, eu sei que tudo que Deus falou vai acontecer, mas os justos, que não era para estar vivendo isso, mas está vivendo, eles vão vencer, eles vão passar por tudo isso pela fé. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele pega essas palavras. O apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé. Se eu perguntar para você, você já viu Deus? Eu tenho certeza que você vai dizer que não, mas você crê que Deus existe. Isso é fé. Já viu Jesus? Não, eu aceitei Ele, eu confessei Ele como meu Salvador. Mas você já viu Jesus? Você crê em Jesus? Você nunca viu. Isso é fé. Então o que Abacuque está dizendo? Que mesmo em tempo de perversidade, em tempo de guerra, mesmo em tempo de crise econômica, violência, falta de temor, depravação, imoralidade, apostasia, abandono da fé, no meio de tudo isso, aquele que é justo não vai se sujar, aquele que é justo vai permanecer justo e crendo no Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Você pode bater palmas a Jesus? Aí ele faz uma oração lá no capítulo 3. Primeiro ele declara que o
Nós estamos vivendo um tempo aí, irmãos, e não sabe o que dá para acontecer. Nosso país é um país pacífico. Que não aconteça, mas de repente vai estourar até uma guerra civil. Aí a igreja tem que orar, tem que buscar. Eu sempre disse que nunca dependi de partido, nem de político, para nada. Sempre dependi de Deus. Que Deus permita que não aconteça, porque nós vivemos em uma nação que está debaixo de promessa. Mas se for o caso de coisas acontecerem, irmãos, nada acontece se Deus não permitir. Nada acontece. Em todas as áreas da vida do ser humano, nada acontece se Deus não permitir. Se for para vir em tempos de perseguição, tempos ruins, o justo ele vai permanecer justo, o justo não vai negar a tua fé, o justo ainda vai permanecer com o teu nome escrito no livro da vida até o dia da volta do Senhor. É isso. Então o justo, irmãos, não é aquele que faz justiça com as próprias mãos. Ele que pega o ladrão roubando, arrebenta ele, às vezes nem mata, mas entrega a polícia toda arrebentada, tanto ódio que foi roubado. Ele faz justiça com a própria mão. Tem muita gente que faz justiça. Esse não é justo, esse é ímpio. Porque justo é aquele que vive a justiça de Deus. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Justo é aquele que vive a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? É a palavra. A palavra de Deus. Não é justiça de homem, é justiça divina. E eu vejo nesse tempo, irmãos, corrupção, crise econômica, violência, as pessoas se matando. O pior de tudo era o abandono da fé. Pessoas que antes eram cheias de Deus e agora estavam vivendo da forma do ímpio, mesma coisa com o ímpio. Perderam temor a Deus. O pior de tudo, sabe o que é? Perder a identidade. Você passa por uma pessoa, aí alguém diz, olha, era uma bênção, era cheio de Deus, pregava, cantava, fazia, e agora está pior que o ímpio. Perdeu a identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. O povo de Israel, o povo de Judá, perderam a sua identidade. Mas nem todos, porque ainda tinha alguns justos no meio do povo. Porque se não tivesse, Abacuque, na direção do Espírito Santo, ia dizer que o justo iria viver pela fé. Amém? Hoje está diferente, irmãos. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas perdeu a identidade? Imoralidade, depravação, apostasia, o que estava acontecendo lá em Judá, 2.600 anos atrás. Hoje não é diferente. A depravação está aí, falta de temor, falta de pudor. Hoje você encontra com as pessoas, não estou aqui jogando pedra nem fazendo julgamento, porque antes da espada descer vocês, ela passa de mim primeiro. Mas Deus está chamando a atenção: depravação, imoralidade, apostasia, não faz parte daquele que é do reino. Nós temos que tirar isso da nossa mente, do nosso coração, porque somos separados, somos um povo eleito, chamado para as boas obras e para dar testemunho de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Justo é aquele que pratica
justiça. Justiça, atributo de Deus. No dia de hoje você pode chamar uma pessoa honesta e justa. Amém? Eu passei na roleta do ônibus, estava ficando na trocadora, ela queria ter um troco de mais de 100 reais. Eu tinha pagado a passagem certa, ela nem para dar troco. Aí me deu um dinheiro, você teve. O que houve? Ela começou a rir, seu troco, assim, acorda, meu filho. Eu dei a passagem certa. Dando um troco de quase 100 reais. Ela, meu Deus. Se eu boto aquilo ali no bolso e vou lá para trás, ia ser descontado o salário dela. E eu não ia? Iria, porque a empresa não perdoa, não. Então, o justo que vive a justiça de Deus, ele procura ser honesto, ele procura ser espelho, ser luz no meio das trevas. O justo, as pessoas vão olhar para ele e vão ver que sobre ele está a justiça divina de Deus. Não aquela justiça, porque no grande trono branco a justiça de Deus vai se manifestar para julgar os filhos mortos, aqueles que abandonaram a fé, ou aqueles que não quiseram nada com Deus. Haverá esse dia. Mas o maior exemplo de justiça de Deus é a minha vida, é a sua vida, é o seu caráter. Crente que não tem caráter não é justo, não anda debaixo da justiça de Deus. Crente que anda com mentira e com engano não é justo, não está debaixo da justiça de Deus. Aleluia. Então nós somos o espelho, nós somos a luz de Deus no meio das trevas. Aí vamos lá, que eu não quero ser cansativo aos irmãos. Aí no capítulo 3, oração de Abacuque, sobre a forma de cântico. Poderia dizer que é um salmo, mas é um cântico, uma adoração, uma oração em forma de adoração. O profeta diz: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que me chama a atenção é que aviva, Senhor, a tua obra. Existem muitos pastores dizendo que antes do arrebatamento haverá um grande avivamento. Eu creio. Mas o avivamento antes do arrebatamento é para preparar para o arrebatamento. Esse avivamento não é plantar bananeira, não é profetizar, falar em língua, não é sapatear. Avivamento é se voltar para Deus, é voltar às primeiras obras, é atar as alianças para poder subir no arrebatamento. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque, irmãos, modismo ou até mesmo movimentos não é avivamento. Tem pessoas que sabem bater o culto todinho, mas não dá testemunho, não vive a justiça, não demonstra justiça, não tem caráter, não vive a verdade, não pode pregar a verdade. Verdadeiro avivamento, pastor Derek, é quando o Espírito de Deus trazer aos corações, não remorso, mas uma oportunidade de se arrepender, de se humilhar, de se voltar para Deus e dizer: pode descer, pode voltar, como igreja, estou preparado para subir. Esse é o verdadeiro avivamento. Amém, Evangelista? Está de acordo? Avivamento é isso. Avivamento é a pessoa voltar a se converter. Não é se convencer, é se converter. Segunda Crônicas 7:14. Se converter, abandonar as velhas práticas, voltar a
está dizendo: afirma, Senhor, a tua obra. Ele está dizendo: Senhor, esses que ainda são justos, aqueles que são injustos, mas te conhecem, aqueles que são justos tiveram alguma experiência, que eles possam se voltar para ti novamente. Este é o pedido de avivamento: se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados. Oh, glória. Para encerrar, eu podia entrar aqui em toda a história, um livro pequeno, mas é lindo demais, Abacuque é lindo demais, irmãos. Chega em casa, você lê, é pequenininho, você lê em meia hora, você lê tudo. Abacuque, ele continua. Quem dessa a gente pudesse pegar um capítulo até o último. Estou pulando aqui para você entender. Primeiro, Deus traz uma palavra para Abacuque, porque Abacuque não aceitava, irmãos. Sabe, dependendo da fé, eu tenho certeza que algum de vocês já passou por isso. Poxa, mas por que Deus permite isso? É assim? É ou não é? É o que mais me está dando os crentes. Oraram, jejuaram, subiram um monte, fizeram, aconteceram. Aí o outro ganha lá, não quero entrar em detalhe, porque a gente pode ficar falando desse internet, nada, né? Aí aquele monte de crente, meu Deus, choraram, meu Deus, por que isso, não tem porquê. É falar: Senhor, o Senhor continua no controle, não importa quem vai sentar lá, eu creio nas tuas promessas, eu creio em tudo aquilo que o Senhor já liberou. Porque não é Ele que dá a vida, não é Ele que tira a vida, não é Ele que abate, não é Ele que exalta, não é Ele que faz descer a sepultura dela, faz levantar, não foi Ele que criou os mares e os oceanos, pegou com a concha da tua mão, o planeta Terra, a planta dos pés está sobre o planeta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não importa por quê, para quê, o que importa é continuando crer. O justo viverá pela fé. O justo viverá debaixo da dependência de Deus. O justo não vive por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. Ele vive por aquilo que foi plantado no seu coração. Ele crê. Glórias. Capítulo 3, verso 17. Isso é uma declaração. Você quer demonstrar o teu verdadeiro amor? Faz essa declaração não de boca, porque ele não está fazendo de boca, ele está fazendo de alma. Olha que maravilha, ele sabia que o povo estava afastado de Deus, sabia que havia um juízo, que Deus ia permitir o ímpio invadir Judá, levar Judá como cativo. Ele sabia que todos os males que estavam para vir, e ele diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas nos currais, não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o que está para vir, o que está para acontecer. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo que ainda que o produto da videira minta, os campos não produzem, está falando de fome, ainda que haja fome, ainda que venha guerra, ainda que o inimigo venha querer se prevalecer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Dizer que Deus é bom e maravilhoso com a geladeira cheia, maravilha. Suas contas pagas todo mês. Eita glória, hein?
Mas já pensou, você sabe que você tem que pagar, vamos supor, 2 mil reais por R$1. Aí perde até a noite de sono. Isso já aconteceu comigo. Eu creio que já aconteceu com você. Versículo. Então leva para pagar, meu Deus, como que eu vou fazer? Uma vez, ligado, eu tinha que pagar R$300 por pessoa. Só que eu não falava para ela, passa de amanhã, depois do almoço, eu vou te dar o dinheiro. Porque eu estava crendo que uma outra pessoa me devia, queria me pagar. Só que depois que eu falei, passa amanhã, depois do almoço, eu falei, rapaz, eu vou ter que falar que semana que vem, depois do almoço, se o camarada me pagar. Eu, como pastor, como crente, eu tinha que honrar a minha palavra. 2 horas da manhã, lá tem um quarto lá em casa, o quarto do Ismael. Eu fui para outro lugar, mas até hoje a gente fala assim: é o quarto do Ismael. Fui lá para aquele quarto. Aí eu o joelho, orei, Maria dormindo, orei. Eu orei, cara, acho que era 6 e pouco da manhã. Aí depois fui deitar, irmão, de falar uma vez, sono pesado. Lá paguei. Daqui a pouco Maria, levei um susto, Maria, sai, rapaz. O que foi, Maria? Telefone tocando. Você me acordar, o sono pesado está no telefone. Não, mas o irmão está querendo falar com você. Ele quer falar com você por isso. Por experiência, a primeira coisa que a gente pensa é se é alguém que está com capeta. Isso eu quero mais saber. Ele galhou muito comigo, ele já sabe o que é a coisa. Mas a gente só lembra que pastor para isso, irmão. Ninguém lembra do pastor, do presidente do pastor, que já pegou o café. Pegou o capeta, se não era a primeira vez eu pastor. Uma pessoa aqui do bairro República ligou para mim, rapaz, uma chuva. Você aquela chuva que deu para o Renan, para o João? E eu não tinha carro. Queria que eu sair de casa de bicicleta, 1h da manhã. Aí eu falei assim, a pessoa que está com o capeta, está em pé de você, tá, bota o telefone no corpo dela aí. E o bicho lá do outro lado do telefone. Capeta, sai no nome de Jesus. Mas sai, irmã. Saiu, né, irmã? Deu um copo de água para ele. Pronto, eu fui dormir, precisou lá. Mas enfim, esse irmão falou assim, pastor, não sei se o senhor está lembrado de mim. Eu estava num culto. E o senhor pregou esse culto na casa de uma pessoa. E essa noite, olha, essa noite eu vou dormir. Você é mesmo? Mas por quê? Ficou seu nome na minha cabeça. Que hora que eu fui orar, irmãos? 6 horas, não, nem até às 6. Eu fui às 2 horas da manhã, eu fiquei até às 6. E o moço falou assim, pastor, de 2 horas para cá, não dormi, estou acordado até agora. O seu nome na minha cabeça, Isaías, pastor Isaías. Aí falei com minha esposa, eu assim, rapaz, manda uma oferta para ele. Aí ele falou assim, mas ele falou alguma coisa que você tem contato? Não tem contato com ele não. Mas veio no meu coração. Só tem a conta, ainda tem. Aí ele passou no da conta. Mas se daqui mais ou menos 40 minutos eu vou no caixa eletrônico tirar. Aí eu fui. Com quem eu encontrei? Com o pastor Jonas Miguel. Aí eu falei, Jonas, encontrei com ele próximo do grupo, mas ele não comigo. Eu tenho que pagar R$300 depois do almoço. Se for acima de 300, nós vamos almoçar. Ele, olha! Peguei lá para medir o cartão, eu botei uns 3.000 porradas lá. Tirei o cartão, botei de novo. Irmão, o dinheiro queria sair não dele. Aí Jonas Miguel, o banco lotado, aquela parte de caixa. Ele deu um murro no caixa eletrônico. Sai, Satanás! Aí o dinheiro começou a pular para fora. Ele falou, era capeta para ele segurar seu dinheiro. Aí os guardas já vêm com a mão e assim, o pessoal todo assustado. E eu cheio de vergonha. Eu não sei se você lembra disso.
Aí nós fomos almoçar, abençoei ele por R$100. E fui fazer compra para mim. E meu pai é tipo. Mas eu não liguei para ninguém, eu podia ligar para ele de cá, que é amigo meu, ele vai me socorrer aí, aconteceu isso. Ou qualquer outro que pudesse me ajudar. Mas eu fui falar com quem? Com quem? Com Deus, irmãos. O mal das pessoas que primeiro se desabafam no WhatsApp, no Facebook, ou liga para fulano, para ciclano, para Bertano, e Deus sempre é o último. Isso quando lembra de Deus. Todo mundo sabe do problema, e dependendo do problema, você ainda vai ficar mais sujo do que puleiro que galinha. Assim fala, esse não é puleiro de galinha. Porque aquilo ali vai virar um negócio feio. Entra no teu quarto, fala do teu bem segredo, deixa eu virar. E o problema é que um profeta, ele, desde o primeiro capítulo, você vê a indignação dele, ele falando para Deus. É como se estivesse falando a teu povo, é rebelde, não quer nada contigo, a nação está toda estragada, mas é teu povo. E Deus, não, vou botar o inimigo para tratar com eles. Mas só vai permitir o inimigo, mas Deus me falou que ia tratar com o inimigo depois. O inimigo vai tratar com Judá, mas o dele está preparado, por causa do orgulho, por causa da soberba, porque quanto mais tinha, mais queria, invadindo nações e ceifando vidas. Aí ele libera uma palavra que é para mim e para você. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele libera uma palavra dizendo, ainda que não tenha comida, ainda que essa árvore morra, ainda que haja guerra, ainda que venha pestilência, não importa o que vai acontecer, eu me alegrarei no Senhor. Não importa a circunstância, amar a Deus sobre todas as coisas tem que ser a nossa prioridade. Amém? Amém. Um dia encontrei com a moça, mas se ô filho, ela não respondeu. Aí chegou para mim, com 2 anos que eu estou fora, ele saiu, mamãe, tudo. Minha filha, isso era uma bênção. Meu namorado me traiu, me trocou por outro. Aí eu fiquei assim, irmão. Trocou Deus pelo diabo, porque o namorado traiu ela. Jesus não trai, nunca vai trair. Jesus, eu perguntei para ela, Jesus te traiu alguma vez? Ela não, mas você está traindo Jesus. Sabe, as pessoas não têm noção do que é eternidade. As pessoas não têm noção do que é reino. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente se converter. As pessoas não têm noção do que é verdadeiramente servir a Deus. Então servir a Deus também. Meu marido me largou, mas Jesus não te largou. Minha mulher me largou, mas Jesus não te largou. Honra a Deus no teu chamado, honra a Deus no teu ministério. É por isso que está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguém do teu convívio, se alguém que você gosta, que você ama, abandonou a fé, não abandona você também, não abandona, porque salvação é individual, cada um vai prestar conta de si a Deus. Amém? Espero que Deus tenha o teu coração, amém, irmão? Glória a Deus. Vocês entenderam a palavra de Deus? Diz amém.